Salmo 42, diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que nos alimenta, que nos renova, que nos fortalece. Senhor, fala conosco. Ó Espírito Santo de Deus, se o Senhor não abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, nós não vamos compreender, Senhor, a tua palavra. Nós vamos entender, não vamos entender, Senhor, a tua vontade. Ó Deus, caminhar na tua vontade, ó Deus, os teus planos. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, fala conosco. Ó Deus, esta é a nossa oração. E oramos assim no nome de Jesus. Essa pergunta, ou melhor, 2 vezes o salmista faz: por que estás abatida, ó minha alma? Irmãos, depois de um momento de adoração, de louvor, partir do pão, beber do cálice, um momento assim, por que está abatida, ó tua alma? Os irmãos já perceberam que muitas vezes nós temos tudo para estar alegres, glorificando, exaltando ao Senhor, e a gente está abatido? Os irmãos já perceberam que às vezes você acorda de manhã e não sabe nem por que você está pensando aquilo, por que você está tão abatido, e você passa a dar ouvido a estes pensamentos e a estes sentimentos. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui neste salmo. Quando o salmista, ele começa a clamar ao Senhor, abrir o seu coração diante de Deus, começa a falar consigo mesmo, por que está abatida, ó minha alma? E nós vemos no salmo que o salmista coloca aqui algumas imagens para descrever o seu sentimento, o seu coração, os seus conflitos, a sua luta interior. E ele então começa colocando diante de Deus a sua vida. A primeira delas que a gente vê aqui é no versículo de número 3, quando ele fala da lágrima. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E tem aqueles, né, irmãos, como ele menciona aqui, que muitas vezes também não entendem o que um homem, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, está passando e por que está passando, não é?
Os acusadores, por exemplo, pessoas que não conhecem a Deus, não tiveram essa experiência com o Senhor ainda, e às vezes julgam, como fizeram com Jó. Não? Os amigos de Jó, e olha que eram amigos, eles recebem essa visita, não foi muito agradável a princípio. Imagina você receber visita e a visita dizer que o seu abatimento, o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua doença é pecado na sua vida. Jó passou por isso. Alguns começam a comentar, Aí eu creio que não a igreja, mas o mundo. Quando vê que a gente diz que é filho de Deus, que a gente diz que é crente, que a gente diz que é servo do Senhor, e estamos passando por situações difíceis, complicadas, abatimento, não é? E aí o mundo talvez pergunta, ei, e o teu Deus, onde está? Não é não? O mundo questiona. Ué, você não é crente? Você não diz aí que tem intimidade com o Senhor? Você não diz aí que Jesus fala com você, que você ouve o Senhor? O mundo fala assim, não fala? E às vezes pergunta, ei, o teu Deus está onde? Você está passando por isso? Talvez alguém diga para você assim, rapaz, já pensou ouvir isso? Você está precisando de uma oração forte, hein? Está precisando de uma bezedura, você está precisando de ir em algum lugar. Já viram essa conversa? Porque o mundo não entende, irmãos. O mundo não entende. E mesmo que a gente, que é do Senhor, muitas vezes não entendemos muitas coisas, mas nós temos um lugar de refúgio, aonde buscar ao Senhor. E o salmista nos apresenta isto aqui. Mas a primeira figura que ele apresenta aqui é o das lágrimas. E ele fala lágrimas como alimento. Não que ele se alimentava das lágrimas, ou que vamos fazer isso. Mas o que ele quer dizer, ou melhor, quantos aqui já choraram? Choraram, ao ponto de sentir o gostinho da lágrima. Sabe? Lágrima, bastante lágrima, que de repente toca os seus lábios, a sua boca, e você sente o gosto da lágrima. O salmista está falando, assim tem sido em mim, na minha vida. Dia e noite, choro na presença do Senhor. Mas quando ele fala do alimento, que lágrimas têm sido o meu alimento, o que ele está falando, irmãos? Vocês já viram alguém dizer assim, eu só choro, eu só choro. Já viram? Pessoas que estão abatidas, deprimidas, sofrendo. Pastor, na minha vida ultimamente tem sido só choro, só lágrima. E por que ele fala que é alimento? Porque quando você está vivendo assim, você não vive mais. É só tristeza, é só lamento. Você não tem ânimo, você não tem alegria, você não tem prazer. Você deixa de se cuidar. Você já não se arruma mais, quem sabe como se arrumava antes. Não cuida mais tão bem, quem sabe, dos cabelos, da barba, da roupa. É só lágrima, é tristeza. Me arrumar para quê? Cuidar de mim para quê? É isso que o salmista está falando. Lágrimas têm sido na minha vida dia e noite. Enquanto alguns ainda dizem, cadê o seu Deus? Esta é a primeira imagem que ele apresenta. A segunda está no versículo 10, quando ele diz assim, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Ele está falando aqui, irmãos, dos ossos que agora estão doentes, estão envenenados, por causa da dor da alma, que acaba se transformando numa dor no corpo, dor física, tristeza, taquicardia, falta de ar, enxaqueca, dor de cabeça, que mais? Dor que é da alma, mas agora atinge o físico. É isso que ele está falando. A dor da alma tem sido tanta
uma vida de choro e lágrimas, que envenena a minha alma e os meus ossos. É interessante, irmãos, que João, na terceira carta de João, João escreve para Gaio. Gaio era um homem de Deus, um presbítero, e um homem rico. E ele era alguém que se dedicava à obra e o trabalho do Senhor. Ele ajudava os irmãos, ajudava os seminaristas, ajudava os irmãos que passavam por lá, os missionários. E João recebe a carta dos irmãos falando bem de Gaio. E ele fica feliz, é só você dar uma olhada depois lá na terceira João. E ele fala da alegria de receber informações de como você, Gaio, é um homem de Deus, um homem que ama os irmãos, ama a igreja, é envolvido na igreja, no corpo de Cristo, é trabalhador, cuida das pessoas. E aí João fala assim, o meu desejo, e esse desejo na vida de um crente, meu irmão, minha irmã, já preguei isso aqui certa feita. Muitas vezes o nosso desejo, a nossa vontade para a vida de alguém, ela é transformada em oração. E João, então, ele chega a dizer para Gaio, o meu desejo, a minha vontade, ou seja, a minha oração, é que você vá bem em tudo, assim como você vai bem no Espírito, porque você é um homem de Deus, tem ouvido os seus testemunhos, mas ele fala lá na carta, o meu desejo é que você vá bem, prospere em tudo. Ou seja, que você vá bem no Espírito, na alma e no corpo. Porque é interessante, irmãos, o pecado, quando entrou no mundo, ele atingiu o espiritual primeiro, trouxe morte espiritual e a separação do homem de Deus. Consequentemente, a morte espiritual trouxe o problema da alma. Mentira, medo, insegurança, dúvida, contenda. E depois, morte física. Mas é interessante, irmãos, como a gente precisa prestar atenção que o espiritual influencia a alma que toca no corpo. Assim como se você não estiver bem fisicamente e você não cuidar do seu corpo e da sua saúde, a sua alma pode ser também influenciada e você ficar abatido, triste, que pode, daqui a pouco, influenciar o seu espiritual. E daqui a pouco você está xingando a Deus, botando culpa em Deus, virando as costas para Deus. Então, observe que uma coisa influencia outra. E a orientação do apóstolo, já escrevendo a Gaio, de João, é que você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. E aqui, o salmista, quando fala dos ossos, ele fala dessa doença que começa a atingir a alma e a alma atinge o corpo, ao ponto de trazer dor. Quantos aqui já foram, quem sabe, no médico passando mal? Taquicardia, coração, a pressão lá no pico, sentindo alguma coisa estranha, dor no corpo. Vai fazer exames, o médico fala, ei, procura um pastor, viu? Você não tem nada. É claro que eles não falam assim, né? Mas eles falam, você não tem nada. Seus exames, tá perfeito. Tá tudo, parece até uma criança. Por que o seu coração foi lá, nesse batimento todo? Não é? Por que a sua pressão? Por que aconteceu isso? Muitas vezes é a alma. A alma está abatida. E a outra imagem está no versículo 7, quando ele diz assim, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro problema. Os irmãos já viram como é comum, muitas vezes, a crise financeira gera crise conjugal e a crise conjugal vira crise emocional que acaba gerando um problema com os filhos. Uma coisa puxando a outra, se você não souber lidar com isso, cuidar disso, atentar para isso. Um abismo chama outro abismo. E é interessante, no fragor das suas catadupas. Catadupas é queda d'água.
Suas vagas, ondas e vagas, vagalhões, são ondas fortes formadas por vento forte. Os irmãos sabem o que é isso, porque já foram em mar, e já tomaram banho de mar, e já pegaram onda, e já levaram bastante, como é que a criançada e a pessoal chama aí? Caixote, não é? Quando você pensa que vai equilibrar, vem a outra. E quando você pensa que está vendo o chão, você já está rolando e levando outra. É o que o salmista está falando. Irmãos, tem problema que às vezes os problemas vêm de avalanche, não é não, irmãos? Quando você pensa que está resolvendo um, vem outro. Aí você está resolvendo esse, vem outro. Daqui a pouco você fica até com medo de resolver esse outro, porque você sabe que já está chegando o outro. Não dá nem tempo de você respirar. E o salmista, ele está falando isso diante do Senhor. Um problema atrás do outro problema, uma situação, depois outra situação. E é interessante, irmãos, que o texto ainda chega a dizer que vem do Senhor. Há problemas, irmãos, que é a gente que arruma. Tem problema que é você que arruma. Você que arruma confusão lá na sua casa, com seu marido, com sua mulher, você que fala demais, você que não reflete, não é? Você que não está entendendo, não é não? Você que cria problema lá dentro de casa, às vezes. Você que cria problema na empresa. Você que cria problema na rua. Mas tem problema, às vezes, irmãos, que vem do Senhor. O texto, ele diz assim, as tuas ondas e vagas. Ele está atribuindo aqui que vem do Senhor. E é interessante, irmãos, né? Porque mesmo que não venha diretamente do Senhor, nada acontece, não é? Se Deus não permitir, se Deus não tiver nenhum propósito. Mas o salmista aqui, ele está deixando bem claro, né? As tuas ondas e vagas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É Deus muitas vezes nos provando, irmãos, permitindo tribulações, lutas na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, quando a gente vê, nós fomos levados para algum problema. Já sentiram isso? Quando você vê, parece que estão te empurrando. Você não quer estar naquela discussão, você não quer estar naquela briga, você não quer estar naquela confusão, você não quer estar naquele lugar, mas você foi empurrado para lá, você foi enviado para lá, você foi conduzido de alguma forma para lá. Quantas vezes, não é? Pastor, ora por mim, pastor, me transferiram. Puxa vida, pastor, lugar tão ruim, tão ruim, tão ruim, não sei o que eu estou fazendo lá. Quero mudar de emprego, pastor, quero mudar de cidade. Eu quero ir embora desse Brasil. Já viram isso? Porque às vezes você vai passando por problemas, por situações, que você fica pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que está acontecendo isso? Por que essa luta? Por que esse problema? O Senhor, muitas vezes, te conduz a isso. É interessante, irmãos, que a gente vê essa figura na experiência de Jesus com os discípulos, lá em Marcos, no capítulo 6, 45, quando o Senhor Jesus, o texto diz lá que ele impeliu os apóstolos. Impelir é forçar. É como se ele tivesse mandado e dado a ordem. Pega o barco e vá para lá. E eles são enviados diretamente para onde? Para uma tempestade. Interessante, se você for olhar todo o contexto, não foi só o barco dos discípulos. Outros barcos foram juntos. A tempestade, quem sabe, era para os apóstolos. Mas outros barcos foram juntos. Passaram pela tempestade também. E é interessante que o texto diz lá em Marcos capítulo 6, 45, que foi o Senhor Jesus que mandou os discípulos pegarem o barco e irem para o outro lado. Só que é tremendo, irmãos, e a gente precisa atentar para isso. Talvez você esteja vivendo assim, algum momento de tribulação, em meio a uma tempestade, uma luta, que você não entende por quê, que eu estou nessa, estou envolvido e agora nem sair dá mais, eu estou aqui mesmo.
Porque foi lá, irmãos, que eles viram o Senhor Jesus andar sobre as águas. Foi lá, irmãos, que o Senhor Jesus se revela a eles. Jesus tinha ficado no monte orando, lembra? Só que quando Jesus está lá em cima orando, e ele vê que os discípulos estão em dificuldades, ele desce e vai caminhando sobre o mar. Ele se revela aos discípulos na tempestade. É interessante que foi na tempestade que Pedro teve a experiência de andar sobre o mar. Foi lá, irmãos, nessa tempestade, que eles puderam ver aquele que tem autoridade para dizer: vento, aquieta-te, mar, sossega. Foi na tempestade, irmãos, que eles tiveram a experiência de ver a glória do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos lembrar disso. É claro que podemos clamar, pedir socorro, buscar o Senhor, dizer que estamos com medo, que não estamos entendendo nada, mas precisamos lembrar que o Senhor está conosco. E Ele pode se revelar a você. Você pode ver a glória do Senhor neste momento de tempestade, de luta, de dificuldade. Deus se revela, irmãos, nas dificuldades. E a gente observa no texto que o salmista busca esse socorro e esse auxílio no Senhor, crendo, assim como eu e você que estamos aqui nesta noite, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor cuida de nós e nós podemos passar por esta tempestade, vencer esse problema com Deus. Nós podemos ter vitória em toda e qualquer situação. O Senhor conosco. A palavra não diz que nós não passaríamos, irmãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Numa outra linguagem, no Antigo Testamento, o Senhor diz: olha, eu estarei contigo. Mesmo quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, quando você estiver em perseguição e luta, eu estarei contigo. É promessa do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que nós podemos vencer, sim, com Deus. Mas talvez você fique perguntando como que isso é possível, como que eu posso vencer isso, como que eu posso ter vitória em toda e qualquer situação ou questão. O salmista nos ensina aqui, porque é didático. Eu não sei como está o título no seu salmo. Nas nossas Bíblias, algumas estão assim: o masquil dos filhos de Corá. Na nossa Bíblia está salmo didático. Este é um salmo, um cântico de instrução, de ensino. É o Senhor nos ensinando, e bem de maneira específica, o salmista aqui nos mostra como o Senhor instrui a nossa alma. Nós precisamos instruir a nossa alma. Masquil dos filhos de Corá. Masquil em hebraico é sábio instrutor. O nosso Deus, irmãos, é sábio. E Ele nos instrui. Ele nos orienta e nos ensina. Mas nos ensina não só a mente, mas também a nossa alma. Ensina a nossa alma. E é interessante, né, irmãos? Os salmos são divididos em 5 livros. Não sei se os irmãos sabem disso. Os salmos são divididos em 5 livros. Assim como o Pentateuco, a Torá, são divididos em 5 livros. E é interessante porque John Piper diz que Deus escreveu uma lei para a mente e uma lei para o coração, para a alma. Eu já falei para os irmãos que o livro dos Salmos é Deus falando conosco, é claro, porque toda a Bíblia é instrução, é alimento e é ensino para nós. Mas os Salmos é Deus ensinando através das experiências da vida do homem. É o homem falando com Deus. Eu já falei isso com os irmãos. O Salmo é o homem abrindo o coração para Deus. Os irmãos já viram salmos que a gente não pode concordar.
Não é? Tem salmo que a gente vai ler para alguém, a gente nem lê. Sabe lá o que o irmão vai entender, vai estar achando que eu estou querendo isso para ele? Porque tem salmo que o salmista diz assim, eu quero que morra, eu quero que os filhos dele sejam despedaçados. Senhor, que o Senhor mate todo mundo. Isso é um sentimento que Deus quer para o seu e para o meu coração? Não, mas os salmistas falam isso. Eles colocam o coração diante de Deus. É Deus tratando a alma, o sentimento, irmãos. Quantas vezes, irmão, você não precisa falar nada. Deus já sabe tudo, mas é necessário. Quantas vezes é necessário, irmãos? Por que os divãs por aí estão cheios? Os psicólogos, psiquiatras e tudo mais? Porque a igreja não está fazendo isso, os crentes não estão abrindo a boca onde deveria. Os crentes não estão dobrando o joelho e falando com Deus. Os crentes não estão buscando o irmão, confessando o pecado e pedindo oração. Os crentes ficam tudo para eles. Aí vai no psiquiatra, no psicólogo, vai no psiquiatra, sei lá o quê. Porque esqueceram que precisam abrir o coração para o Senhor. Lembra quando eu já falei para os irmãos aqui? Para com essas suas orações, que não é oração, é decoreba, é rito, é palavras decoradas. E você não ora de verdade, porque você não é sincero e o seu coração não é verdadeiro diante de Deus. É lógico que às vezes em público a gente precisa dar uma melhorada, não é não? Na oração. Não é qualquer coisa que você vai falar na oração. Mas quem sabe lá no seu particular, meu irmão, para de religiosidade, para de decorações. Até o Pai Nosso, Jesus não ensinou para ficar repetindo aquilo. O Pai Nosso é uma ilustração e um ensino à oração. Eu já dei aqui para os irmãos estudos sobre o Pai Nosso. Aquilo é uma oração que você faz em alguns segundos, lê rápido, mas era uma oração que os apóstolos, a igreja orava o Pai Nosso no mínimo 1 hora. Eu já ensinei vocês aqui. Não quer dizer que você não possa, talvez, repetir o Pai Nosso. É uma oração extraordinária. Às vezes, só o fato de você ler o Pai Nosso ou citar o Pai Nosso, como oramos aqui de manhã na escola dominical, é tremendo, irmãos. Às vezes, só você ler a oração do Pai Nosso já é uma ministração tremenda. Mas a oração do Pai Nosso não está lá para a gente ficar repetindo-a. É para a gente orar o Pai Nosso. E se você orar o Pai Nosso como é para orar, é no mínimo 1 hora. O que a gente precisa entender com isso, irmãos? O nosso coração, a nossa alma. Precisamos atentar para isso. É interessante que Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que a pregação, e é verdade, né, irmãos? Se eu pregar aqui e atingir só a sua mente, se for só conhecimento, só estudo por si só, não valeu. Se eu pregar e atingir só a sua mente, não preguei. A pregação precisa atingir a mente e descer para o coração, a alma. Porque senão, irmãos, fica só informação. E não tem vida, não tem prática, não tem coração. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. A nossa alma precisa ser ensinada. A nossa alma precisa ser ensinada, irmãos. Experiência com Deus, de verdade. É por isso, irmãos, que o Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quando você vai na casa do Senhor, irmãos, você tem experiência com Deus, você tem comunhão com os irmãos, você tem louvor. Louvor que trata a sua alma. Louvor que cura o seu coração, que restaura. Quantas vezes nós entramos em alguns cultos, algumas reuniões, aqui não tem hoje, aqui não tem. Mas quantas vezes nós entramos em algum lugar e a gente vai para um culto, para uma reunião, que a gente não queria era nem ir. A gente está triste, chateado, revoltado, magoado. E você pensa assim, por que eu vou lá? Mas quando você entra pela porta e você às vezes lê um versículo bíblico, você ouve uma palavra, você ouve um louvor, o seu coração é quebrantado, transformado. Por quê? Porque toca no seu coração, traz memória, traz lembranças, restaura
a alma. E é interessante, né, irmãos? A gente canta louvor para Deus, sempre é para Deus. Mas a gente precisa cantar para a gente, irmãos. Quantas vezes precisamos cantar para a gente? Palavra de Deus cantada, louvores, mas que tratam a nossa alma. Porque às vezes você precisa de uma ministração. Por isso que o salmista, ele ministra para ele mesmo. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está assim? Há uma luta interior aqui, irmãos, daquilo que está no seu coração. E é tremendo isso, eu sei que os irmãos sabem disso, né? Tem louvores que, de repente, alguns irmãos falam assim, puxa vida, eu gostava demais, pastor. A gente não canta mais aqueles cânticos. Por que você sente isso? Porque foi o momento que você viveu. Foi a experiência da sua vida. Aqueles louvores trataram seu coração, a sua alma. Ministraram em você. Deus usou aquela música, aquela letra, aquela palavra e tratou a sua alma. É por isso que isso acontece assim. É o Senhor ministrando, irmãos, no nosso coração. E Ele é o nosso ensinador. E como eu disse ainda há pouco, Deus é maravilhoso, irmãos. Prestar atenção nisso. 5 livros da lei para tratar da mente, o conhecimento daquilo que deve guardar e conhecer. Mais 5 livros dos Salmos. E eu concordo com esses homens. 5 livros para tratar da alma, do nosso coração. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas o salmista ensina aqui, irmãos, não só Deus instrui, né, a nossa alma, trata o nosso coração, mas ele nos ensina aqui também que a gente precisa pregar para a gente. Você precisa pregar para você mesmo, está no versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: grande parte da infelicidade da vida é que você ouve a si mesmo, ao invés de falar para si mesmo. Lembra que eu falei do acordar? Você está ouvindo vozes, você está ouvindo a sua alma, você está ouvindo o seu coração, seus pensamentos, que diz que você está abatido, que diz que é só sofrimento, que diz que é só luta, que diz que você vai sofrer, que você vai perder, que você vai chorar. Mas aí você pega a palavra e você prega para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o Salmo 3, que é tremendo, irmãos. Em meio a perseguição e luta. Olha o que diz o Salmo 3. Olha só. Declarar para você mesmo, irmãos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Como a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O salmista pregando para ele, tem luta, tem perseguição, tem inimigo, mas o Senhor é comigo. Se o Senhor está comigo, a quem temerei? Nós precisamos às vezes pregar para a gente, irmãos, e declarar aquilo que a Bíblia diz: somos povo do Senhor, ovelhas do seu pastoreio, somos filhos de Deus, amados do Senhor, comprados pelo seu sangue. Declarar o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me à vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Pregar para você. Quantas vezes, irmãos, precisamos pregar para a gente mesmo? Ou Filipenses capítulo 4. Porque anda ansioso.
Não andeis ansioso por coisa alguma. Se Ele cuida de você. Lembrar, irmãos, desses textos que falam que se Ele cuida dos pássaros, não falta alimento para eles, quanto mais para nós, que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. O salmista ensina isso, irmãos. Precisamos pregar para nós mesmos. Outra coisa que ele nos ensina é cantar, irmãos. Às vezes você não tem força para orar. Às vezes você não consegue pregar para você mesmo. Mas você consegue colocar um louvor. Você vai lá e põe nada, né? Agora você é só no celular. Vai lá para você botar um disquete, um CD. Melhor não falar essas coisas não, porque senão entrega, né? Não? Tá um disco daquele. Se eu perguntar, tem gente que usa isso, ainda tem aqui. Já perceberam isso? O salmista diz, cante louvor. Como eu que não canta nada, põe lá para ouvir. E cante junto, põe alto para ninguém ouvir você cantando junto. Cante louvor, está escrito aí, no versículo número 8, no Salmo 42. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Cantar ao Senhor. Louve, exalte. Deus usa as canções, irmãos. Deus usa o louvor para ministrar na nossa alma, no nosso coração, nos restaurar, nos fortalecer, nos encorajar, nos animar. Outra coisa que a gente aprende com o salmista é você usar o desespero para buscar o Senhor. Em meio às lutas, tribulações, problemas, dificuldades, não é para você se afastar, é para você buscar o Senhor. Lembram as tuas ondas e vagas? Muitas vezes, irmãos, o problema vem porque foi Deus que colocou na sua vida. Para ver se você desconfia e busca Ele. Porque Ele está te chamando e você não ouve a voz dEle. Ele te acorda às 3 da manhã, é para orar, você acha que tem que tomar remédio. Mas é para orar que Ele te chamou. E você não atenta. E Deus está te chamando. E Deus está falando, ei, eu quero você na obra, no ministério, eu quero você pregando, cantando, ensinando, eu quero você evangelizando, eu quero você orando pelas pessoas, eu quero você impondo a mão sobre as pessoas, orando e ministrando sobre eles. Só que você não obedece. E aí vem a tribulação. Para ver se você começa a orar. Tem muita gente, irmãos, que é só no desespero que busca Deus. É a hora que a vaca foi para o brejo, que as pessoas falam. É só nessa hora. Enquanto está caminhando para o barranco, está tudo de boa. Mas quando caiu, o Senhor se revela, irmãos, na luta, na tribulação, nas dificuldades. E o salmista usa aqui o desespero para buscar o Senhor. Que a gente possa transformar esse desespero num desejo, irmãos, de buscar a Deus. Sede de Deus. O salmista declara, o salmista vê a corça desesperada. O salmista vê a corça desesperada buscando água. Não é assim que começa? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As corças, irmãos, quando elas começam a ter falta de água, estão com sede, o seu couro, a sua pele começa a rachar. E eles começam a soltar um cheiro e atraem os predadores. Então ela fica desesperada procurando água. E o salmista, quando vê esse quadro, ele fala para o seu Senhor, eu estou igual essas corças, desesperado por água. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Ah, irmãos,
Transforme esse desespero, esse problema, essa dificuldade, esse medo em sede de Deus. Volte para Deus, busque a Deus. Faça como o cego de Jericó, irmãos. O cego de Jericó, quando ele ouve que Jesus está vindo, ele pergunta o que está acontecendo, esse alvoroço, porque ele é cego. Mas ele escuta o barulho, ele escuta vozes. O que está acontecendo? E aí eles falam, é o Nazareno que está vindo, é Jesus. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. E aí então ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vem alguns irmãos, não canta assim, não louva assim, para de gritar, para de levantar a mão, para de agir assim no culto, para de buscar o Senhor assim, fica quieto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque só o Senhor conhece a tua alma e o seu coração, e aqueles que estão desesperados e que realmente buscam ao Senhor. Jesus ouve, ele para a comitiva e ele manda trazer o cego. E ele pergunta, o que você quer? E aquele homem é curado. Mas tem um outro desesperado, chefe da sinagoga, o principal, o teólogo, o estudioso, o conhecedor da teologia, aquele que queria corrigir a lei que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Aqueles fariseus, conhecedores da teologia, que queriam corrigir Jesus. Mas na hora que a filha está morrendo, não está preocupado mais com isso, não. Ele fica desesperado e ele vai buscar quem? Jesus. E olha que havia uma proibição lá. Ninguém da sinagoga se atreva a ter contato com esse Nazareno. E ai daquele que for até ele. Mas entrou o desespero no pai. Ah, pai, mãe, você vai parar de brigar com teologia, brigar com outras igrejas, com outra denominação, quando bater o desespero na sua vida e você entender que o socorro está no Senhor. E você não vai ter vergonha, não vai ter medo, não vai ter preconceito, não vai ter nada. Você vai buscar o Senhor. Igual Jairo fez. Ou a mulher cirofenícia, grega, não era judia, não era do povo de Deus, mas ela está com uma filha endemoniada, possessa. E ela ouve falar de Jesus, então ela vai atrás de Jesus. Senhor, minha filha está possessa, endemoniada. Jesus fala para ela assim, o que eu tenho contigo? Eu não posso dar pão a não ser os filhos de Israel. E ela fala, Senhor, porque Jesus disse, eu não posso dar aos cachorros. E aí ela fala, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus ficou impressionado com a fé daquela mulher. E Jesus fala, pode ir embora que a sua filha está liberta. Nós aprendemos com o salmista, irmãos, que nós precisamos transformar, quem sabe, esse medo em segurança, o desespero, em fome e sede de Deus. Clame e busque ao Senhor, porque Deus se revela, irmãos, na tempestade, nos problemas, nas lutas. É de maneira especial, irmãos, que o Senhor faz isso. Deus se revela na tribulação, na tempestade, na luta. É por isso que a Bíblia diz, né? Alegrai-vos quando estiveres passando por tribulação. Como assim? Se alegrar na luta, na tribulação, nas provações, tende por bom ânimo. Alegre-se quando passares por tribulação. Por quê, irmãos? Porque Deus está lá. Ele se revela lá. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Clame ao Senhor e você vai ver a glória de Deus. O maior exemplo disso, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele se revelou na cruz do Calvário.
Através da cruz nós recebemos salvação, libertação, perdão dos nossos pecados. Mas a cruz, irmãos, era sofrimento, a cruz era punição, a cruz trazia sofrimento, irmãos, para o Senhor. E para qualquer um que era crucificado. Mas foi na cruz que o Senhor Jesus se revelou. Foi na cruz que nós vimos o seu amor, a sua glória. Cruz era uma ferramenta de tortura. Mas através da cruz, nós vimos a glória e o amor de Deus. Dá uma olhada no Salmo 29, principalmente no versículo 3, o que Davi diz. O salmista, Salmo 29, no versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Davi, quem sabe ele contempla e vê a tempestade e ele agora vê a glória de Deus. Ele ouve a voz do Senhor. Eu não sei aqui quantos gostam, mas eu desde criança, irmãos, até mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus, se tem uma coisa que eu gosto e sempre gostei, meus pais, minha família brigavam comigo, porque quando eu tinha tempestade, trovões, raios, eu queria ir para a rua. Eu queria estar lá e vendo. E na roça é mais intenso. Os irmãos sabem disso, né? Na roça é mais intenso. Cansei de ver raios cair próximo de mim, destruir árvores. Era lindo. Eu achava aquilo maravilhoso, irmãos. E eu gosto até hoje. Gosto até hoje, irmão. Trovões, relâmpagos. E o salmista, eu nunca ouvi Deus falar comigo assim, através de trovões. Eu creio que é o Senhor que está nela, porque foi o Senhor que fez. Mas Davi está dizendo que ele ouvia a voz do Senhor nas tempestades. Meu irmão, minha irmã, Deus se revela na tempestade, nesse problema, nessa luta, nessa enfermidade, nisso que você está passando. Deus se manifesta, se revela de maneira especial. Irmãos, tem coisas que alguns irmãos, tamanho é o sofrimento, a luta, a dor, a doença, seja lá o que estão passando, esses irmãos às vezes têm experiência com Deus que eu e você nunca teremos. Porque o Senhor se revela no sofrimento, na luta, na tribulação. Já viram que às vezes você visita alguém que você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir nem entrar naquele quarto, não vou conseguir nem visitar. E quando você visita, você que sai ministrado. Porque você vê o semblante em paz, alegre, confiante, e aqueles que conseguem até prega para você. Já viram? Lá no hospital. Porque eles estão experimentando a presença e a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode ver o Senhor por meio do sofrimento. O problema muitas vezes é como que a gente olha. Como você olha o sofrimento, a luta e o problema. Lembra de Jacó? O último filho que ele teve, a mulher amada, ele amava a Raquel. E o último filho, quando ela tem um neném, ela morre. Mas antes de morrer, ela fala para a parteira e dá o nome de Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Mas Jacó fala, Benoni não, Benjamim, filho da minha mão direita, meu amado. Jacó poderia ter aquela imagem, e talvez até naquele pensamento de vou agradar a minha esposa que fez esse pedido e vou botar Benoni. Ele amava a Raquel. Ele levantou até um altar de gratidão ao Senhor, mas ele deu o nome de Benjamim. Você às vezes passa por sofrimento, dor e luta, para onde você está olhando? Pela provisão, pelo cuidado, o projeto, o plano, o que Deus está fazendo? Ou para o sofrimento, a dor, a perda? O problema é como a gente olha. Escolha para onde olhar, meu irmão, minha irmã. Outro dia nós falamos, né? É só você prestar atenção e você vai ver
muitas, muitas, muitas coisas boas, a bondade de Deus. E a última coisa está no versículo 4. Eu até fechei a Bíblia, né? A lembrança. Nós já aprendemos isso lá em Lamentações, né? Capítulo 3, versículo 21. O que você faz com a sua lembrança? Nós lemos lá que Jeremias, quando ele começa a alimentar a sua alma com lembranças ruins, ele está perdido, está sofrendo. Mas de repente ele fala, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E olha o versículo 4 do capítulo 42. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ah, irmãos, enquanto está a luta interior, está a briga dentro dele, ele para agora, ao invés de ouvir aquilo que está dizendo, ele começa a pregar para ele, renovar sua alma e fortalecer, e de repente ele começa a lembrar dos cultos. Ele começa a lembrar do louvor, da pregação, dos irmãos em comunhão, das festas, de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo, e isso restaura a sua alma. Nós aprendemos aqui com o salmista. Use a lembrança para que você se recupere, restaure a sua alma. Amém, irmãos? Vamos orar? Como está o seu coração? Como está a sua alma? Aleluia. Glória a Deus que a nossa mente está cheia de conhecimento, irmãos. De Deus, da palavra. Nós sabemos, irmãos, muita coisa. Mas quem sabe você precisa alimentar a sua alma. Restaurar a sua alma. Ser curado da sua alma. Com a palavra de Deus, com o louvor, com as lembranças, com o agir de Deus sobre a sua vida.